Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. O tema da nossa aula hoje é legalidade e ética em campanhas gamificadas. Para começar a nossa discussão, eu gostaria de ler a introdução, que vai ser projetada na tela, e a partir dela nós vamos pensar sobre alguns elementos fundamentais. Vamos ler juntos o texto preliminar? O texto diz o seguinte: veja, em um cenário político cada vez mais digital e interativo, as campanhas eleitorais estão incorporando estratégias inovadoras, como a gamificação, para envolver os eleitores. No entanto, é crucial garantir que essas práticas elas estejam em conformidade com os princípios legais e éticos, preservando a integridade do processo democrático. Nós vamos trazer aqui alguns pontos chaves sobre a legalidade e ética em campanhas eleitorais gamificadas. O primeiro item, respeito às leis eleitorais. As campanhas eleitorais gamificadas devem obedecer às leis e regulamentos eleitorais vigentes em cada jurisdição. Isso inclui restrições sobre financiamento de campanha, propaganda eleitoral e divulgação de informações. Então, o cumprimento das normativas vai fazer toda a diferença para o sucesso desse processo gamificado. Perceba que as campanhas gamificadas, elas devem aderir às leis e regulamentos eleitorais específicos de cada jurisdição onde são realizadas. Isso envolve entender e cumprir as diretrizes estabelecidas pelas autoridades eleitorais locais. As leis eleitorais geralmente impõem restrições sobre o financiamento das campanhas, limitando as fontes de financiamento e os montantes que podem ser doados. Isso visa evitar influências indevidas e assegurar a equidade no processo eleitoral. Então, por exemplo, no Brasil, a legislação eleitoral proíbe doações de empresas para campanhas políticas, estabelece limites para contribuições de pessoas físicas para que nós possamos agir de forma satisfatória. Perceba o seguinte, que a divulgação transparente de informações relacionadas à campanha é fundamental para garantir a integridade do processo eleitoral. Os candidatos e suas equipes devem fornecer informações claras e precisas sobre as suas atividades e estratégias de gamificação. Então, por exemplo, as regras dos jogos, prêmios oferecidos, critérios de participação devem ser claramente comunicados aos eleitores, evitando ambiguidades ou manipulações dentro desse contexto. Próximo item: transparência na divulgação. Veja, a divulgação transparente das atividades gamificadas é essencial para garantir a equidade e imparcialidade do processo eleitoral. Os eleitores devem ter acesso claro às informações sobre as estratégias de gamificação utilizadas pelas campanhas, né, de uma forma satisfatória aqui esse processo. Veja que os candidatos devem identificar claramente quando estão promovendo atividades gamificadas, seja por meio de hashtags específicas, ícones ou outras indicações visuais. Isso permite que os eleitores reconheçam facilmente as iniciativas de gamificação durante a campanha. É essencial que as regras do jogo e os prêmios sejam divulgados de forma transparente e acessível aos eleitores. Isso evita ambiguidades e garante que todos os participantes tenham uma compreensão clara do que é esperado e quais são as possíveis recompensas. Então, por exemplo, os candidatos podem criar páginas dedicadas em seus sites de campanha ou publicar posts informativos nas redes sociais, detalhando regras e prêmios de cada atividade gamificada. Ao garantir a transparência na divulgação das atividades gamificadas, as campanhas eleitorais elas promovem a equidade, promovem a participação democrática e fortalecem a confiança dos eleitores no processo eleitoral de uma forma ampla. Próximo item: proteção de dados e privacidade. As campanhas eleitorais gamificadas devem respeitar as leis de proteção de dados e privacidade, garantindo que as informações dos eleitores sejam coletadas e utilizadas de forma ética e legal, né? Então, a proteção de dados é um aspecto de extrema relevância. É essencial obter o consentimento explícito dos eleitores antes de coletar e utilizar seus dados pessoais para fins de gamificação eleitoral. Pode ser feito por meio de formulários de consentimento ou opções de consentimento em plataformas online. Então, por exemplo, ao participar de uma atividade gamificada, os eleitores devem ser informados sobre quais dados serão coletados
e como serão usados, e ter a opção de consentir ou recusar o uso desses dados. As campanhas devem também implementar medidas adequadas de segurança de dados para proteger as informações dos eleitores contra o acesso não autorizado, uso indevido ou divulgação não autorizada. Isso inclui o uso de criptografia, firewall e protocolos de segurança robustos. Então, por exemplo, as informações dos eleitores coletadas durante as atividades gamificadas devem ser armazenadas de forma segura em servidores protegidos e acessíveis apenas ao pessoal autorizado, né? Outra questão importante é a transparência na coleta de dados. Os candidatos devem ser transparentes sobre quais dados estão sendo coletados, como serão usados e com quem serão compartilhados. Isso ajuda a construir a confiança com os eleitores e demonstra um compromisso com a transparência e ética no tratamento de dados. Então, por exemplo, os candidatos podem divulgar uma política de privacidade detalhada que explica o propósito de coleta de dados, os direitos dos eleitores em relação aos seus dados e os procedimentos de segurança adotados para proteger essas informações. Ao respeitar as leis de proteção de dados e privacidade e adotar práticas éticas de coleta e uso de dados, as campanhas eleitorais gamificadas elas podem promover a confiança dos eleitores e garantir um ambiente seguro e transparente para a participação democrática. Outra questão importante é a promoção do debate democrático, que é o tema do nosso próximo slide. Veja comigo. As estratégias de gamificação devem ser usadas para promover o debate democrático e a participação cívica, oferecendo oportunidades para os eleitores se engajarem de forma informada e construtiva, né? De uma forma muito objetiva aqui esse processo. Veja que as atividades gamificadas elas devem ser projetadas para incentivar os eleitores a se engajarem de forma informada e construtiva. Isso pode ser alcançado oferecendo desafios que estimulem a pesquisa e o conhecimento sobre questões políticas, em vez de apenas recompensar ações superficiais ou impulsivas. Então, por exemplo, um desafio de quizzes políticos pode testar o conhecimento dos eleitores sobre as plataformas dos candidatos ou questões importantes na eleição, incentivando-os a aprender mais sobre os assuntos em discussão. É fundamental que as campanhas gamificadas promovam um debate respeitoso e construtivo entre os eleitores. Isso significa estabelecer regras claras e conduta, né? E incentivar o respeito às opiniões divergentes. Então, por exemplo, as campanhas podem criar espaços de discussão moderados, onde os eleitores possam compartilhar suas opiniões de forma civilizada e debater ideias de maneira respeitosa, sem recorrer a ataques pessoais ou discurso de ódio. As estratégias de gamificação, como nós vimos, devem ser transparentes e honestas sobre seus objetivos e métodos. Os eleitores eles devem entender como as suas interações estão contribuindo para o processo democrático e quais são as regras do jogo. Então, por exemplo, as campanhas podem divulgar publicamente os critérios de pontuação, as recompensas oferecidas nas atividades gamificadas, garantindo que os eleitores saibam o que esperar e como pode participar de forma justa, né, de forma satisfatória dentro aqui desse contexto. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa nossa conversa. Eu queria abordar aqui o nosso último tópico sobre responsabilidade social e ambiental. É o nosso último slide. O último texto diz o seguinte: as campanhas eleitorais gamificadas devem adotar práticas socialmente responsáveis e ambientalmente sustentáveis, minimizando o impacto negativo no meio ambiente e na sociedade, né, de uma forma muito relevante aqui nesse contexto. Perceba que a responsabilidade ambiental é uma dimensão importante a ser considerada. As campanhas elas devem buscar minimizar o seu impacto no meio ambiente, evitando o desperdício de recursos naturais e reduzindo a emissão de poluentes. Então, por exemplo, ao realizar eventos presenciais, as campanhas podem optar por materiais recicláveis ou biodegradáveis e evitar o uso excessivo de plástico e materiais descartáveis. Ao utilizar materiais impressos ou eletrônicos, as campanhas devem buscar opções que sejam ecológicas e éticas. Isso pode incluir a escolha de fornecedores que adotam práticas sustentáveis em sua produção e distribuição. Então, por exemplo, ao produzir materiais promocionais como adesivos, banners ou panfletos, as campanhas podem optar por papel reciclado, né?
garantindo que as suas atividades não contribuam para o desmatamento ou a degradação ambiental. Além de adotar práticas responsáveis, as campanhas podem usar a sua influência para promover a conscientização e a educação sobre questões sociais e ambientais. Isso pode ser feito por meio de iniciativas de sensibilização pública, como campanhas educativas sobre reciclagem, conservação de recursos naturais e responsabilidade social corporativa. Ao adotar a abordagem de responsabilidade social e ambiental, as campanhas eleitorais gamificadas podem não apenas minimizar o seu impacto negativo na sociedade e no meio ambiente, mas também contribuir para o desenvolvimento sustentável e a conscientização pública sobre questões importantes. Eu espero que você tenha compreendido todos esses elementos. Eu queria finalizar pensando com você o seguinte: que ao aderir os princípios de legalidade e ética, as campanhas eleitorais gamificadas podem se tornar uma ferramenta poderosa para promover a participação cívica e um debate democrático e a transparência no processo eleitoral, fortalecendo dessa maneira a democracia como um todo. Nós ficamos por aqui e eu gostaria de continuar incentivando você a progredir nos seus estudos, a partir dos materiais que estão à sua disposição. Por isso, eu desejo bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!